que ele distrai-se com aquilo. Muito bem, O Tiago distrai-se com aquilo. Ora bem, vamos falar de um tema importantíssimo. Vamos falar de obesidade infantil. Dar-vos conta que temos 3 convidados. O Alexandre Fernandes, que é nutricionista, nós já o conhecemos. Temos o Eduino, nunca tinha ouvido tal nome, Eduino Ribeiro, que é o ex-obeso, e o Pedro Garrido, que é psicoterapeuta. Exatamente. A obesidade infantil, que, como sabem, preocupa muito, porque é a partir de pequenino que se torce o pepino, diria eu. Mas até tem consequências não só para a saúde, como outras, acarreta também, muitas vezes, consequências psicológicas. Foi o caso do Eduino, que quando, hoje está aqui cheio de músculos, mas que quando de criança, dos 5 aos 16 anos, eras gordo. Gordo bastante, mesmo. Muito obeso. Sempre foi o mais obeso da escola, não é que nem era da classe, era mesmo da escola. Da escola. Sempre foi muito gozado por causa desse motivo e psicologicamente. Na altura uma criança não se apercebe, mas à medida que se vai crescendo vai ver que as coisas não são assim normais e é complicado, sem dúvida nenhuma, para o desenvolvimento de uma criança. Chamavam-te o quê? O gordo? Gordo, baleia fora d'água. Baleia fora d'água é muito bom. Baleia fora d'água As crianças podem ser um bocado cruéis. Nós estamos a ver fotografias, já vimos uma em que se notava bem a obesidade, aqui não, mas aqui, até não, é que aqui é que começa o problema. Pois. É que esta coisa do está um bocadinho gordinho, não faz mal, faz. Aquilo ali é o Eduino. Sou sincera. Usava que era um comprido na altura. Careto, que diferença. Chegaste a pesar quanto, Eduino? O máximo de peso que eu pesei foi 150 quilos. É 150 muito. Quilos são Isso é um peso que dá para 2 ou 3 pessoas. Este é o novo Eduino. Este é o novo Eduino. Este é outra. Pois, aqui. Já é outra coisa. E há um momento, Eduino, em que tomas uma decisão. Quando é que tomas a decisão de cuidar de ti e da tua vida? Quando tive um princípio de ataque de coração, aos 26 anos. Uma pessoa extremamente nova, ainda no começo da vida. Vi que era demasiado peso e comecei a sentir muita falta de ar e houve um certo dia que até estava a conduzir e foi quando começou mesmo o princípio do ataque de coração, tive que parar, senti suores frios, senti tudo e mais alguma coisa, fui para o hospital e disseram que tive um princípio. Exatamente, e foi aí que eu decidi mesmo que teria que fazer qualquer coisa porque não poderia continuar naquela. A vida dele trouxe-te um sinal. O que é que eu comia? Tudo o que houvesse. Porquê que tu comias? Porquê? Eu agora compreendo que no início eu comia para me refugiar, era o que me reconfortava. Como criança não tinha essa noção, mas sei que saía da escola, rapidamente ia para casa, comia pão, comia manteiga, comia tudo e muito, e sempre em grandes quantidades. E os teus pais deixavam-te? Os meus pais sempre trabalharam muito e eu sempre tive uma boa autonomia em termos de, até cozinhar, eu cozinhava já relativamente novo, com 15, novo, salvo seja. E sempre sempre consegui fazer as minhas próprias refeições, que na altura não tinha qualquer tipo de noção dos alimentos, comia eu como me apetecia e pronto. Isso. Grandes patadas, batata frita. Era batata frita, mas sempre me refugiei mais no arroz, adoro arroz, ainda agora gosto, sem dúvida nenhuma. E comes? E como. E arroz, batatas fritas, pão, manteiga. Já vi que há aí uma relação muito estreita entre o pão e a manteiga. Sempre foi uma vício. Porque tu já falaste 3 vezes de apoio da manteiga, não é? Mas agora há uma BSL com sabor a manteiga. Sabe mesmo a manteiga? Não digo que não, mas eu agora neste momento tento mesmo evitar. O que era demasiado numa altura, agora às vezes cai na demasiada. Não, mas esta não te faz mal e tem sabor, não é manteiga, tem sabor a manteiga. A manteiga, que é ótimo. É muito boa. Palavra mas engorda na mesma. Mas engorda na mesma. Tá bem, mas não é a mesma coisa, Alexandre. Alexandre, tu que hoje nos traz o bolinho de casca de abóbora, não é? Isto vindo do nutricionista até para nós. Eu que estou em processo de dieta, já perdi 6 quilos. E nota-se. Depois nota-se. Parabéns. Obrigado. Mas eu, como estou em processo de semidieta, como tu estás no processo de semidieta. Semidieta. Tudo o que tu vês deitas a unha. Logo de manhã não te vejo aí a comeres. Bom, mas não estou nada mal, portanto, posso comer o bolinho do Alexandre. Uma fatia. De facto, eu ia fazer uma pergunta ao Alexandre, mas não posso, Alexandre. Então. Porque estamos à hora certa. E quando estamos na hora certa, temos que ir para as notícias. Vamos comendo o bolo, olha. Portanto, já voltamos. Ou aquele bolo não será o mesmo depois das notícias. Não será. Vejam-no agora, porque já não o voltam a ver assim. Assim redondinho. Glória a Deus.
Obrigada, Cátia. Voltamos à conversa sobre a obesidade infantil. Já ouvimos o testemunho do Eduino, que já também nos referiu que, de facto, comia tudo, dava-lhe prazer comer e vivia quase para comer. Portanto, a alimentação está também... Pesou 150 quilos, está tudo dito. 150 quilos, é verdade. Portanto, Alexandre, uma das causas da obesidade é a má alimentação. Claro que sim, a má alimentação e também, em parte daquilo que o Eduino disse, quando também não existe, se calhar, muito apoio do parte dos pais, porque trabalham muito, o Eduino passava muito tempo sozinho, então acabou por ele... É o que disse, refugiou-se nele próprio e na comida e então levou ao caso da obesidade que o Eduino teve. Portanto, a alimentação é fundamental. É fundamental, deve juntamente partir dos pais. Dos pais e do meio envolvente. Os teus pais eram pessoas gordas também ou não? Isso tem influência? Os meus pais são do norte, logo são pessoas um bocadinho mais cheinhas, mas nunca foram obesas. Foram cheinhas. Mas quando tu eras miúdo, que isto eu acho que faz toda a diferença, mas quando tu eras miúdo, chamavam-te a atenção porque tu estás gordo, ou era a história de gordura é formosura e tal? Exatamente, na altura, ele quando crescer vai ao sítio, e há casos assim, há casos de meninos que são, e raparigas também, que têm excesso de peso até aos 13, 14 anos e depois numa altura dão um salto e... não foi o caso, aqui o salto do Eduino foi para os lados. Foi um salto Pedro até perigoso. Garrido, bem-vindo também. De facto, esta componente familiar acaba por ter muita importância, não é? Acaba principalmente porque nós estamos a falar do que é uma educação para uma alimentação saudável e para um estilo de vida saudável. Hoje em dia, antigamente, quando só um dos membros da família que trabalhava, normalmente isso estava salvaguardado, porque ficando a mãe, por exemplo, em casa, haveria uma maior educação. Hoje em dia há uma necessidade de ambos os pais trabalharem, o que faz com que muitas vezes os próprios filhos tenham que ganhar uma autonomia precoce. Por outro lado, também não existe efetivamente depois o que seja aquela necessidade de elaborar uma alimentação diária com equilíbrio, ou seja, é o processo de facilitismo das comidas congeladas, das comidas embaladas, de tudo o que seja comida de fácil acesso. Não é? E isso faz com que, efetivamente, a nível de uma nutrição e a nível do desenvolvimento físico da criança, se dê de uma forma irregular. Depois também há, por outro lado, uma desvalorização relativamente ao aumento de peso. Realmente, até é identificado muitas vezes como sendo uma criança saudável. Está tão gordinho, está tão lindo. Pronto. Exatamente, está a ver se come bem. Sim, senhor, é verdade. Pronto. E depois também estamos aqui a falar de uma outra situação que se está a falar do que é esta coisa do refugiar-se na comida. Estamos a falar possivelmente de estados depressivos na primeira e na segunda infância, que como são assintomáticos, ou seja, que são crianças que são muito tranquilas, que não dão trabalho, são ignoradas estes primeiros sinais. Não é? Que depois, com o aumento de peso... Era o caso do Eduino, que era muito responsável, não é? Sim, sempre foi. Sempre foi muito responsável, cuidava dele. E como ele dizia, a determinada altura vai buscar um refúgio de prazer na comida, não é? Exatamente, é um reconforto na comida, era o que estava à mão e era o que era temporário, mas era o que ajudava-me, sem dúvida. Na altura, é por aqui, não é? É por aqui que nós estamos muitas vezes a falar. Também há muitas vezes um déficit a nível da aquisição de competências sociais e de outro tipo de competências que são necessárias para uma criança desenvolver de forma natural e se transformar num adulto saudável. Estamos também muitas vezes a falar da inexistência de rede social de amigos, que faz quanto mais uma criança estiver isolada, mais estratégias de compensação ela terá. Mas é normal, os gordinhos, não é? Como que é a forma mais popular de falar sobre isto, muitas vezes não querem, não são escolhidos para jogar futebol, não brincam no recreio, têm aquela perseguição, tu és gordo, tu és o bolinhas, baleia fora d'água, baleia fora d'água, essas coisas todas, quer dizer que depois, há um círculo, portanto, a pessoa nunca quebra de facto este ciclo, não é? Mas depois acaba por interiorizar enquanto um autoconceito de uma pessoa que não é aceito, de uma pessoa que não tem valor e que de alguma forma isso também o limita a nível de ele próprio se expor ao mundo e de tentar uma integração que à partida já está dificultada pelo seu aspecto físico. E também baixa a autoestima, certo? Claro, e portanto as compensações depois têm exatamente na comida. Claro. A comida é um amigo silencioso, portanto é um amigo que não faz críticas. Pedro, também o facto das outras crianças acabarem por brincar com a situação, que é confundido, na minha opinião, até, pelo menos até a determinada idade, é confundido com maldade, mas eu acho que não é maldade, tem a ver com
Com crianças, não é? Tem a ver com a criança ainda não ter desenvolvido uma coisa chamada empatia. Exatamente. Ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro e de, efetivamente, sentir como o outro sentiria. O que, de alguma forma, também dificulta muitas vezes, porque é expectável que uma criança de 4, 5 anos ainda não tenha essa capacidade, mas o reflexo de uma verbalização tão cruel como baleia fora d'água faz com que, efetivamente, a outra criança se sinta completamente devastada. Não ajuda nada. Esses nomes eram nomes que te seguiam para casa, quando nos teus momentos sozinho, lembravas-te? Era mais... sim, lembrava-me... Talvez inconscientemente aquilo afetava-me imenso, por isso é que havia esse refúgio na comida e sentia-me separado, vá. Não era do grupo, era uma pessoa que estava ali à parte. Mas às vezes os gordos têm uma coisa que são muito bem dispostos. E acabam por se incluir, a inclusão dá-se pela piada que os gordos têm, não é? Muitas das vezes é a única maneira que uma pessoa mais obesa tem de se interagir com o restante grupo e muitas das vezes até gozam-se com eles próprios e para tentar entrar no meio do grupo. Apesar desse exercício, tu sentias sempre mágoa. É? É uma máscara. É uma máscara, simplesmente é isso. Não deixa também estou de acordo com isso, que de facto seja uma forma encapotada da pessoa lidar com a situação. A verdade é que tu eras gordo, continuavas a ser gordo, e se não houvesse este sinal de facto deste enfarte, desta perspectiva de enfarte, continuavas possivelmente. Alteraste muitíssimo os teus hábitos e hoje és a prova que é possível vencer a obesidade. É possível, sem dúvida. Como é que conseguiste inverter essa situação? Eu tive o que eu chamo de 2 fases. Eu tive uma fase em que na altura estava muito na moda fazer as operações e eu sentia-me num beco sem saída e pensava que era o método mais simples. A colocação da banda gástrica? Eu coloquei uma banda gástrica, só que infelizmente dei-me muito mal com a banda gástrica. Eu tive vários tipos de problemas, inclusive eu tive uma inflamação onde estava localizada a banda gástrica e tive que retirar. Aí praticamente fiquei desesperado porque sem aquele tipo de ajuda não sei o que é que eu iria fazer. Depois interiorizei-me, eu tenho uma filha pequenina, agora está com 5 anos, na altura tinha menos, disse que tinha que fazer qualquer coisa por mim e assim foi. Comecei a fazer desporto, comecei a fazer longas caminhadas no início, pequenos passos, sempre a fazer bem devagar, mas chegava sempre onde eu gostaria de chegar. Focar, saber que aquele era o objetivo, onde eu tinha que ir e foi começando a ver progressões. Progressivamente. Exatamente. E depois... e a alimentação também? A alimentação, sem dúvida nenhuma, foi drasticamente cortada. Eu tirei um curso de personal training, não sou nutricionista, mas tenho algumas noções que me ajudaram imenso. Sem dúvida nenhuma que 70% é a alimentação, o restante vem no desporto. Isso é certo. Força de vontade. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu depois fiz, para também acompanhar-me, porque pronto, as coisas ficam no passado, comecei a elaborar um blog onde escrevia sempre as minhas próprias jornadas, os meus pesos, este mês pesava X, no outro mês ia pesar a coisa, começava a ver mesmo tudo escrito. E também com reações das pessoas, não é? Exatamente. Neste momento até tenho uma comunidade bastante grande, tenho 18 mil pessoas por aí. Como é que se chama o teu blog? Menospeso.pt. Menospeso.pt. Eu ajudo imenso, ou tento ajudar as pessoas que pedem-me ajuda. Neste momento até estou a seguir um rapaz que tem 18 anos e tem 130 quilos. Por volta de 1,70 m. Pois, está mesmo gordinho. Sim, e tem que ser ajudado. Não está gordinho, está gordo. Pois. Muito mesmo. Eu ajudo no treino, nutricionistas irão ajudar a parte da alimentação. E eventualmente um psicoterapeuta na parte das mutações psicológicas. Sem dúvida nenhuma, foi o que eu disse, e o que eu digo sempre, primeiro resolve a mente e depois é que resolve o físico. Alexandre, cozer a boca é a solução ou não? Eu acho que não é bem cozer a boca, é comer com moderação, porque é necessário nós fazermos uma contabilização em termos de gastos calóricos da pessoa que nós estamos a tratar e então elaborar um plano alimentar personalizado com déficit calórico para então começarmos a ter os resultados que nós pretendemos. Mas sei que o organismo entra em falência. Claro que sim, sempre com as vitaminas, portanto, os nutrientes todos adequados e de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. No entanto, antes de nós passarmos para esta fase, e o que é importante também falarmos aqui, é a parte do governo. O governo também tem que começar a criar
uma vertente de educação alimentar desde a infância, porque... Já existe, nas escolas hoje em dia já sabes que os menus são todos feitos de acordo com um plano os menus, mas o que interessa é as crianças terem noção numa aula, em sessões de workshops, show cookings, nessa vertente. Nas crianças o que interessa agora é apostar para eles aprenderem e nos adultos o que interessa é fazer campanhas de sensibilização. Não me interessa. Eu acho que já evoluímos muito, Alexandre. Evoluímos, mas falta muito mais. Falta mais, mas em relação ao tempo em que eu comecei a ser professora e em relação aos tempos de hoje, e mesmo durante o meu percurso de 20 anos de professora, houve evolução a nível dos conteúdos na disciplina de estudo do meio, em que também já inseríamos a roda dos alimentos e em que dizíamos as percentagens em que tinha que haver esse cuidado. Agora, sem dúvida nenhuma, preciso aumentar isso. Isso eu estou de acordo contigo. E agora... Também estou de acordo, mas há aqui um fator que é muito importante, que é sempre o fator casa. Não se esqueça, eu acho que estas coisas, estávamos há bocado a falar, eu acho que isto tudo começa em casa. Começa com aquilo que os pais nos transmitem e os hábitos alimentares em casa. Nós não podemos crer que as escolas resolvam os problemas todos, não é? A escola é um complemento da casa. Mas não é a escola, não é a casa que é um complemento da escola. Mas uma criança que é educada hoje, depois vai ser de facto um pai mais atento. O que eu acho é que hoje em dia há muita tendência para nós acharmos que a casa, nós não, porque nunca achamos, a casa é um complemento da escola e não é assim, é o contrário. A escola é que é um complemento de casa, não é? Isso é. Sim. Por exemplo, hoje é o Dia Europeu da Culinária e da Alimentação Saudáveis. O que é que o Governo fez? Não, o que é que tu fizeste? Trouxeste-nos um bolo. Eu fiz o bolo para você. Enquanto nutricionista, neste dia especial, a melhor obra que fizeste foi... E nem trouxeste inteiro. Aproveitamentos, cascas da abóbora. E nem o trouxeste inteiro, que é uma coisa que eu não percebo, não é? Não, se as câmaras focarem, está intacto. Olha, estão a ficar. Pois, mas isso... Caiu pelo caminho, não sei. Exatamente. Não sei. Eu agora já nem como um bolo que já vem acertado. Eu também não, nem já ninguém come. Mas estamos a passar em Portugal, devido à crise, aquilo que eu estava a dizer relativamente hoje ao Dia Europeu, eu não vejo nenhuma campanha de sensibilização por parte do Governo, por parte de escolas, que eu tenha noção. Sabes que ainda há pouco tempo houve o Dia Mundial da Alimentação, ainda há muito pouco tempo, penso que há dia 16 de outubro. Tivemos aqui várias iniciativas sobre isso e, portanto, as coisas estão muito coladas. De qualquer das formas, se cada um de nós estiver atento, e este programa também está hoje aqui a dar esse tributo, claro que sim. Naturalmente que vamos todos melhorar a nossa qualidade de vida. Naturalmente, Alexandre, temos que agradecer este bolo de cascas de abóbora. Vai ficar para a equipa, que já os que o Alexandre trouxe e que está no livro do Alexandre, que é o livro... Cascas, Talos, Folhas e Outros Tesouros Nutricionais. E Outros Tesouros Nutricionais. O outro livro que tens ali no meio? É o primeiro do livro da sustentabilidade alimentar, que é a verdadeira dieta low cost, em que a pessoa pode fazer a dieta que lá está escrita para homens e para mulheres, portanto tem valores calóricos diferenciados, para emagrecer. E depois temos o livro deste ano, que é o Emagreça Sem Sacrifícios, que é para acabar com a trilogia dos livros de sustentabilidade alimentar, que tem outro tipo de filosofia diferente do Dieta Low Cost, mas também é para emagrecer. Sempre com receitas, para nós podermos fazer em casa. E o livro para o ano, vocês vão-me agradecer, que depois eu venho cá falar, porque eu não vos vou estar a dizer qual é o tema. Mas vamos agradecer? Vão. Os telespectadores do Correio da Manhã, toda a gente me vai agradecer. Vamos aqui animar a população, e acabei com esta trilogia dos livros de sustentabilidade, então dei volta à situação, então vamos pôr a animar todas as pessoas. Eduino, impossível voltar para trás, não é um caminho que já não tem volta. Jamais. Não tem volta. Não tem volta. Porque agora o processo é precisamente o inverso. Tentar... o chip mudou 180 graus. Completamente. Agora é sempre em frente, mas muito mais saudável, muito mais desportista e muito mais feliz. E sem dúvida. E cozinhas com a tua filha? Sem dúvida. E não só, e também vou treinar com ela, porque eu acho que é de pequena que se tem que se educar as crianças para fazer desporto e alimentarem-se como deve ser. E de certeza que ela no futuro vai agradecer. Vai ser uma top model. Espero que sim. De certeza. Muito obrigado às três. Muito obrigada. Muito obrigado pela vossa presença. Nós vamos intervalar e já vamos voltar. É verdade, já voltamos. Vamos intervalar e já vamos voltar. Ai, tá, gente.